Vamos agora olhar para um estudo que fala dos portugueses e muitos adiam um fim do relacionamento por problemas financeiros que até podem ser agravados em tempos de pandemia. Tenho indicação que posso conversar agora com... Posso conversar com o Luís Salvaterra, ele é o diretor da Intrum, que fez este estudo. Já vamos conversar com o Luís. Para já, Ana Carvalheira, ela é psicóloga e investigadora do Instituto Superior de Psicologia Aplicada e está connosco em direto. Ana, boa tarde. Muito Olá, boa tarde. Obrigado por estar connosco. Ana, este é um estudo que nos deixa a refletir sobre estes tempos que estamos a viver e de que forma é que os casais que estão a passar por esta experiência podem solucionar esta questão? Bom, o tema dinheiro, o tema das finanças no casal sempre foi uma questão que em muitos casais é geradora de conflito. Não só ao longo da relação, mas também quando há uma ruptura. Quando o casal rompe e é preciso dividir os bens, o tema do dinheiro é sempre problemático. Vamos lá ver, o que acontece é que é exposta a relação que as pessoas têm com o dinheiro e aí emergem diferenças individuais, não é? O casal não gosta de falar das questões de dinheiro e pode haver várias razões para explicar isso. Uma delas as pessoas fazem um uso diferente do dinheiro. Ou seja, um dos membros do casal pode ser muito mais conservador e pouco descontraído com o dinheiro, mais poupado, pôr mais o foco nas poupanças e pensar mais no futuro. E valorizar essa esfera da vida do casal, a esfera económica, e o outro membro não o fazer, ter uma atitude mais descontraída. Ou seja, um casal pode estar em sintonia em quase tudo, só não está na questão orçamental e isso pode ser razão suficiente para terminar uma relação. Bom, antes de mais, cuidado com as generalizações, mas para alguns casais sim, porque a relação com o dinheiro pode ser diferente num membro e no outro e, para além disso, pode haver um nível económico diferente em cada um dos membros do casal, ou seja, os dois podem ter rendimentos económicos muito diferentes. Um deles ter um rendimento bastante inferior ao outro. Isto pode causar conflitos de poder, por exemplo. Não é? Mas há muitas variáveis aqui, há muitas variáveis nesta equação e uma delas é também a duração da relação, se estamos a falar de um casal jovem ou de uma relação de longa duração em que estas coisas já estão mais estabelecidas. Agora, de facto, pode haver problemas de poder que os conduz, que pode conduzir à ruptura, sim. Ana, deixa-me agora ouvir aqui o Luís Salvaterra, é o diretor da Intrum, a empresa que fez este estudo, que traz esta conclusão, que os portugueses podem estar a adiar o fim do relacionamento por problemas financeiros. Luís, boa tarde, obrigado por estar connosco e um problema que pode ser agravado nestes tempos de confinamento. Sim, muito obrigado pelo convite para estar aqui nesse estudo. Este estudo é um estudo feito pela Intrum em 24 países europeus, em que trata, e foi feito durante a pandemia, portanto foi feito já depois do verão do ano passado, e em que o que nós analisamos digamos que é um barómetro do bem-estar financeiro dos consumidores, em que analisamos vários itens, entre eles a capacidade dos consumidores para pagar as contas, a literacia financeira, a capacidade de poupança e o impacto na família e economia doméstica. E Luís, o perfil destes casais, estamos a falar de homens e mulheres que estão em layoff, que estão desempregados, que tiveram uma perda de rendimentos? Sim, é evidente que nós fizemos uma amostra com 1000 participantes em Portugal, que tem de diversas situações, mas nós também temos um estudo comparativo com o ano passado. Com o ano passado também já tínhamos este estudo, e o que vimos é exatamente que há um agravamento
das condições e o impacto nas famílias que têm muito mais preocupações, têm um stress muito maior devido à pandemia, no sentido de que a preocupação com o futuro e com o bem-estar é muito diferenciado e que coloca muito mais problemas, para responder à sua pergunta, e muito mais pressão em conflitos com os casais. O que leva a que haja tudo aquilo que nós dissemos um pouco no estudo, que haja mais discussão, mas muitas vezes que as pessoas têm que viver com isso e há até por limitações, aquilo que estava a explicar a pessoa que estava a falar, que às vezes há limitações porque há desequilíbrios entre financeiros e de rendimentos entre as pessoas de um casal e torna-se que às vezes tem que haver uma certa dependência e tem que suportar um pouco uma relação que se calhar de outra maneira não era suportável, mas que a dependência económica e os tempos em que estamos a viver faz com que isso aconteça. Ana Carvalheira, volto a si, no seguimento disto que o Luís acaba de dizer a propósito deste estudo. Portanto, o problema para estes casais pode ser não só a discrepância sobre o que fazer ao dinheiro, mas o problema até pode começar antes. Pode começar pelo facto de não haver comunicação, de não haver conversa sobre o dinheiro lá em casa. Pode não haver conversa sobre o dinheiro e pode haver conversa a mais sobre o dinheiro. A diversidade, pode acontecer várias coisas, pode haver de facto várias situações à volta do dinheiro e não vamos aqui conseguir falar de todas elas, mas um dos problemas realmente é só em casais com baixo rendimento. Aí tudo piora. Aliás, há um ditado português que não sei se me consigo lembrar dele, que é quando falta o pão, todos falam e ninguém tem razão. Ocorreu-me esse ditado, de facto, quando há um rendimento baixo de ambos os membros do casal, a situação é mais complicada. E devo salientar aqui uma coisa, muitas vezes, em muitíssimos casais com baixo rendimento, o dinheiro que sai para as compras e para os gastos, para as despesas cotidianas do agregado familiar, habitualmente o dinheiro que sai primeiro é o dela, em casais heterossexuais. É o dinheiro da mulher. E isto também cria aqui uma desigualdade e um desequilíbrio no casal, em que a mulher já está muitas vezes sobrecarregada com multitarefas e diversos papéis que ela acumula e portanto, há novamente... Isto agrava a equação, digamos que adiciona mais variáveis nessa equação que levam à ruptura. Luís Salvaterra, uma das conclusões deste estudo é que este é um problema que afeta uma faixa etária jovem, que vai dos 22 aos 37 anos. Portanto, estamos aqui a falar de casais recentes ou de pessoas que estão juntas há pouco tempo. Também é verdade que são as pessoas mais afetadas por esta pandemia. O estudo na globalidade, nós estamos só a analisar aqui uma parte, diz isto. Todos os casais, todos os jovens, em todos os items, são das pessoas é a população mais afetada. E só para complementar um pouco o que estava a ser dito, este estudo também diz que não só em Portugal, mas em toda a Europa, que o rendimento disponível das pessoas depois de pagarem todas as suas contas, as suas contas domésticas, diminui. Isso faz com que diminui e que muitas vezes o rendimento que fica livre, digamos, para outras despesas é muito pequeno. E isso nas populações que têm, nos jovens, isso é muito mais frequente. Porquê? Porque têm trabalho mais precário, têm rendimentos muito inferiores à maioria das pessoas que já têm mais idade e que estão estabelecidas. Portanto, também aqui é natural que esta população mais jovem seja mais afetada e tenha mais problemas com esta situação em que a pandemia agravou, porque não é só uma situação, eu diria que isto não é uma situação só que só existe depois da pandemia, mas que se calhar a pandemia veio agravar de uma forma bastante explícita. Porquê? Porque essa população foi a mais afetada, quer em termos de trabalho, quer em termos de rendimento. Ana Carvalheira, como é que se pode aconselhar os casais que porventura estejam a passar por esta experiência
Por exemplo, partindo de um pressuposto que o homem entende que o dinheiro que sobra, porventura, o dinheiro que possa sobrar ao final do mês deve ser poupado e a mulher acha que deve ser investido no bem-estar da família. Como é que se pode aconselhar um casal, por exemplo, a descobrir esse equilíbrio entre as partes? Olha, aquilo que me ocorre dizer-lhe é que não só, também nesta questão, como em muitas outras, tem que haver uma negociação no casal. Esta é uma das questões que tem que ser conversada, negociada e haver ajustamentos sobre estas questões. Não é? Tem que haver acordos e tem que haver negociação. Obviamente que há pouco falou-me na questão da comunicação, aqui tem que haver uma boa comunicação. Aliás, é importante que haja uma boa comunicação em tudo. Tem que haver algumas cedências, tem que haver compromissos, tem que haver tolerância com as diferenças entre os dois. Eu só queria acrescentar uma coisa a essa faixa etária dos 22 aos 37 anos, que é também a altura em que nascem os filhos. E, portanto, como eu dizia, a ruptura acontece muitas vezes não é só pela questão financeira. Há várias variáveis nesta equação. A questão financeira é uma delas, mas depois há outras que emergem ao mesmo tempo e em simultâneo. Questões de poder, as diferenças entre as duas pessoas que é preciso aceitar, tolerar. O nascimento dos filhos traz uma necessidade ao casal de adaptação, de redefinição, e isso pode ser muito desafiante para alguns casais. Uma última pergunta para o Luís Salvaterra, para nos ajudar a perceber, Luís, falámos da realidade portuguesa, mas também deu-nos conta que este estudo foi feito em vários países europeus. Há outros países a passar por aquilo que os portugueses estão a passar, ou estamos a falar de realidades completamente diferentes? Eu não ouvi a última parte da pergunta, peço desculpa. Sim, claro. Estava eu a questioná-lo sobre se é um caso português ou se também há outros casos na Europa, de casais também a passarem por estas crises, digamos assim. Não é seguramente um caso só português. Em todos os países europeus esta situação está a acontecer. Claro que em alguns países existem diferenças muito relevantes. Eu gostava de chamar a atenção aqui de um ponto que eu penso que era importante e que neste estudo, embora nós não estejamos, não está diretamente relacionado com o aspecto que estamos a ver, que tem a ver com a literacia financeira. Eu acho que é uma oportunidade, muitas vezes, para haver aqui um incremento da literacia financeira, que é fundamental também para a relação igual entre os que eu diria que para haver uma relação igual no casal, ou seja, tem que haver ambos, marido e mulher, ou mulher e homem, têm que perceber qual é a sua, o que é que devem fazer, como devem gerir o seu dinheiro e os seus rendimentos. Luís Salvaterra e Ana Carvalheira, muito obrigado por estarem connosco em direto. Uma continuação de bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.